Eu digo que a minha cor, se eu tiver que dar uma designação de origem para ela, a minha cor não seria a cor do mundo, das coisas. Seria uma cor da memória, da evocação. É uma cor meio sonhada, porque eu já penso nela, já fico imaginando. É uma cor fugidia, vamos dizer assim. O trabalho de Paulo Pasta sugere um mundo sem conflitos, sem barreiras, sem desordem. Para ele, pintar é uma incessante busca pelas cores que povoam o inconsciente. Eu procuro controlar tudo, entendeu? Deixar tudo perfeito. Talvez a beleza seja uma vontade disso para mim, né? Então, como tudo é precário, como tudo é descontínuo, como tudo morre, tudo acaba, pelo menos aqui na minha pintura isso não vai acontecer, eu acho, né? Em cada pincelada, a procura de equilíbrio. As formas e os espaços entre os objetos parecem existir só para que o artista possa estabelecer um diálogo entre as cores. Tem pintores que passam de uma cor para outra com uma linha reta, quer dizer, acaba a cor aqui, né, uma coisa empírica, virtual, passa para outra. Então eu tento colocar as cores, vamos dizer assim, no mesmo grau de intensidade. Quer dizer, criar diferença, mas uma diferença mais pacífica, vamos dizer assim, onde elas possam estar convivendo sem brigar. Ele deixa de lado contornos, sombras e perspectivas. Cria imagens que não se revelam ao primeiro olhar. A cor se fazendo um pouco para você no teu olho, fazendo lentamente. Então acho que isso que eu chamo um pouco muito mais de uma característica temporal, mais que espacial da pintura. Telas que exigem tempo do artista, o tempo do fazer. Como é que eu vou colocar nessa pintura um laranja, um vermelho e uma cor que eu ainda não sei qual é, que eu estou fazendo, que eu estou buscando, é por isso que eu estou pintando. Quer dizer, nesse sentido, eu acho que a pintura envolve a experiência, né? Quer dizer, você vai pintando para ver. Eu fiz essa cor, né, misturando um cinza avermelhado, que eu queria que ficasse muito próximo da cor do fundo, ou, enfim, daquele vermelho mais queimado. E vamos ver se dá certo. Paulo pinta todos os dias, um processo lento em que o artista faz. Eu acho que ela está muito clara, ela precisa de mais preto. Desfaz, sem pressa. Persegue uma pintura ideal, sem se contaminar pelo ritmo do tempo em que vive. Fica olhando uma fruta. Ela vai atingindo o ponto máximo de cor dela, de saturação de cor, quando ela está chegando no limite da cor, do sabor, da beleza. No dia seguinte ela apodrece. Quer dizer, eu tento fazer com a cor a mesma coisa, quer dizer, eu vou saturando, eu vou dando mãos de tinta, levando ela ao máximo, até ela chegar no limite. E estar atento a perceber esse limite, porque algo a mais já vai fazer também ela desaparecer, ela passar, ela apodrecer.
Formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Paulo Pasta criou um estilo marcante. Já é consagrado como o artista da cor. Participou da Bienal Internacional de São Paulo em 94, tem telas no acervo dos principais museus brasileiros e já expôs em vários países. Um dos aspectos característicos da obra do Paulo Pasta é o fato também de ele não utilizar cores puras. Isso também reflete, vamos dizer assim, quase uma escolha e uma estilística muito precisa, no sentido que o Paulo confere à cor, vamos dizer assim, quase uma experiência, uma cor gastada, uma cor que sofre a vivência, sofre, vamos dizer assim, as intempéries do presente. Nenhuma pintura do Paulo Pasta você vê cores primárias. Aliás, uma questão muito interessante é saber se elas de fato existem ou são meramente abstrações, conceitos, né, longe da nossa experiência cotidiana. A pintura do Paulo, pelo contrário, ela é uma pintura muito mais próxima de nós, muito mais próxima da nossa vivência, do nosso cotidiano, assim por diante. Eu preciso ter coisas para pintar justamente para não pintar as coisas. Quer dizer, o que sobra é um pouco o ruído do mundo. Né? Quer dizer, se olhar para isso, você não vai ver coluna, nem ver caco, né? Não estou interessado na nomenclatura das coisas. Eu vou fazer um cinza, porque o vermelho que eu quero agora é um vermelho feito com cinza, quer dizer, seria um cinza avermelhado. Sempre digo que eu comecei a pintar porque outras pessoas pintaram antes de mim, quer dizer, eu cheguei na pintura através da pintura, não olhando a natureza, né? Foi a pintura que me deu a chave para ver o mundo. Nascido em 1959, Paulo começou a pintar aos 12 anos, encantado com o que via em gênios da pintura que a mãe colecionava. Na época, ainda morava em Ariranha, no interior de São Paulo, onde nasceu. Eu lembro que eu ficava apaixonado, esperando com ansiedade cada fascículo novo que chegava, né? Cada semana um fascículo, então aquilo era uma espera, era uma angústia, uma relação de apaixonado, né? De paixão. E eu falei, pronto, é isso. O primeiro que me chamou a atenção foi o Matisse. Eu tive ali uma espécie de uma revelação. Em seguida veio o Monet, que eu achei a coisa mais bonita que eu vi, que eu já tinha visto na vida. As referências para as pinceladas de menino ainda hoje estão espalhadas no ateliê em São Paulo. Influências que já não aparecem em seu trabalho. Paulo preferiu levar outros conceitos para as telas quando se profissionalizou na década de 80. Eu já estava muito influenciado pela pintura metafísica italiana, principalmente o Morandi, o De Chirico, né, o Carrà. A metafísica me deu um pouco a chave de ver o mundo. Esse jeito de olhar as coisas com estranhamento. É real, mas é estranho. Tudo que nos cerca está do teu lado, mas também tem um mistério impenetrável em tudo. Ranhuras, rasgos de tinta que trazem a cor da camada anterior. Tema e técnica se confundem,
viram um só, o passado. Comecei a fazer uma pintura que era quase como uma antipintura, vamos dizer assim. O tema é uma espécie de interior, de arquitetônico, que é muito ligado à arquitetura. Eu raspava com espátula, com cabo do pincel, com prego, e o quadro vinha vindo. Então fica muito mais o rastro de uma pintura do que a própria pintura. Um crítico, Alberto Tassinari, falou uma coisa bonita que eu concordo, que ele diz que parecem signos da cultura universal riscados sobre uma carteira de escola. Aos poucos, objetos banais do cotidiano começam a ir para a tela numa afirmação do presente. Passei a pintar não mais retirando tinta, né? Não mais fazendo uma alusão tão direta a esse passado remoto das coisas e da pintura, mas afirmando mais, podendo, né, falar com a tinta, com outra camada de tinta, com as diferenças de pinceladas, e já tentando colocar diferenças de cor, que é uma dificuldade muito grande minha. O piso de cerâmica do antigo ateliê. Colunas. Brinquedos que remetem a uma infância feliz. Formas simples, que ganham vida com as pinceladas de Paulo Pasta. Eu posso estar jogando com mais liberdade com a forma, vamos dizer assim, com o peão. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, né, que quando eu sobrepus dois peões, quando eu coloquei dois peões lado a lado, a forma entre os peões me agradou mais, que é isso aqui, né? Aí eu tenho um amigo, Nuno, que brincou também, que eu fui procurar peão, acabei encontrando ampulheta, né? Que eu fui buscar a infância, acabei encontrando o tempo. Eu falando assim, parece que a minha pintura é muito previsível. Não, mas eu procuro também deixar um espaço para o imprevisível, porque senão não tem graça. Às vezes eu começo com uma coisa e a pintura vai me mostrando outra coisa. Começo por um caminho e ela vai me levando por outro caminho. E eu acho que é isso interessante. Eu gosto muito quando o espaço está junto da coisa, quando um e outro não se dividem. Eu aprendi a ver muito isso no Morandi, né? Aquela ambiguidade morandiana, onde o fundo vem para frente, né? E vice-versa. Eu sou herdeiro dessa tradição, vamos dizer assim. Eu gosto disso também. E eu procuro estar sempre fazendo isso. Tanto é que eu gosto de olhar um quadro meu e ver duas coisas ao mesmo tempo. Tanto ver o que seria a figura, o tema, quanto ver a forma do que sobrou, como uma coisa importante também, como outro tema possível. Outra coisa que eu acho que a minha pintura tem é que ela ilude com uma espécie de espera. É como se tivesse um tempo dilatado nela. Quer dizer, teve um aluno meu que disse uma coisa engraçada, ele falou, olha, tua pintura parece que sempre tem algo para acontecer, sempre tem alguma coisa que vai acontecer, sempre vai, mas não acontece nada. Eu falei, justamente isso. É como se ela e eu estivéssemos esperando também por algo. Porque minha cor é um pouco uma cor escondida, né? Sempre a cor vem do fundo, é um pouco escondida, um pouco velada. E eu acho que a cera faz parte desse processo, né? A cera é um elemento que eu encontrei que me ajuda muito nisso. Eu uso tinta óleo. Eu gosto muito da tinta óleo. Acho que para o tipo de pintura que eu faço, não poderia ser outra tinta. Uma, duas,
Paulo chega a misturar 5 cores diferentes para conseguir o tom desejado. Eu estou tentando fazer uma cor aqui, um tom, que seria um vermelho queimado, um vermelho, enfim, que fosse uma cor de tijolo, uma cor de terra, mas que guardasse lá no fundo um vermelho, né? A tinta óleo vai mantendo um pouco a integridade de cada cor, vai mantendo essa mistura. A tinta acrílica não aguentaria. A acrílica é uma tinta mais plástica, né? O Amilcar de Castro diz assim, ele usa o ferro porque o ferro tem caráter, ele não usa alumínio porque o alumínio não tem caráter. Eu faria uma correspondência entre isso entre a tinta óleo e a tinta acrílica, né? Quer dizer, acho que o acrílico também é uma tinta sem caráter. As telas têm outra característica marcante. O artista sempre mistura cera de abelha ao óleo. É uma mistura, né, de cera de abelha com terebintina. Isso dá uma espécie de... o que se chama verniz de cera, na verdade, né? Tem uma consistência de um creme, de um flan, né? Quer dizer, isso eu misturo na tinta óleo um pouco para tirar o brilho do óleo, né? Eu não gosto da tinta óleo brilhante, a cera ajuda nisso, né? A ação da tinta fica mais lenta. A superfície perde brilho e ganha proteção. Dá uma luz turva, né? Dá uma espécie de uma luz filtrada, de uma membrana, né? Uma pele, né? Uma pele, isso, uma pele. E consigo esse aspecto um pouco de catarata que os quadros têm, né? Tem a impressão que você chega para frente de um quadro meu, olha, você tem que limpar um pouco o olho. As passagens sutis de cores, os limites tênues. É como se o artista tentasse esconder algo. Eu gosto desses, para criar um momento no quadro onde você vê e não vê. Eu digo assim que a minha pintura é muito mais temporal que espacial, né? Então você tem que olhar e também não só ter o espaço, mas o tempo. Olhar muito tempo de vários pontos de vista. É preciso descobrir a pintura de Paulo Pasta. Eu gosto de estar olhando de longe, eu gosto desse espaço, eu gosto de estar pensando. Às vezes eu dou uma pincelada e fico cansado. Porque nessa pincelada eu projeto tudo. Passa por tudo que devia ser, o que não é, o que eu queria, o que não foi, a minha frustração, tudo. Então você fica cansado, óbvio. A feitura do quadro tem que ter uma duração no tempo, para ele também ir somando e condensando esses vários estados meus. Isso eu aprendi com Matisse, que ele dizia assim, que a pintura tem que um pouco te reproduzir por inteiro, tem que te espelhar por inteiro, você tem que se reconhecer nela todos os dias. Disciplinado, vai anotando as formas em cadernos. Usa as cores como se fossem palavras para uma composição pictórica. Eu nunca acho que estou pintando aquilo que eu deveria estar pintando. Nunca acho que estou fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Sempre acho que deveria estar fazendo outra coisa. E é sempre assim, é muito engraçado. É como se eu não tivesse presente, eu não tivesse incorporado nesse tema ou nessa coisa. Eu tenho uma ligação muito grande com a memória, com o passado, com a espessura das coisas, com o tempo do amadurecimento das coisas, com a experiência. E quem me dá isso, acho que talvez quem me dá isso de uma maneira muito mais presente é a literatura, não é a pintura.
inspiração literária vem do memorialismo de Pedro Nava e da poética de Manuel Bandeira, poeta que aparece até nas pinceladas do artista. Eu vou ler um verso. Ele diz assim: vão demolir esta casa, mas meu quarto vai ficar, não como forma imperfeita, nesse mundo de aparências. Vai ficar na eternidade, com seus livros, com seus quadros, intacto, suspenso no ar. A mesma suspensão que Paulo tenta criar com cores tão elaboradas. Uma leveza que transcende os limites, que silencia o espectador. Eu digo assim que o maior luxo do mundo, para mim, é o silêncio. Quando eu falo que eu tento fazer um ajuste de cores, criar um ajuste de cores, tomar cuidado com as passagens, harmonizar elas nesse sentido, é um pouco fazer isso, é um pouco fazer o silêncio. A boa música é aquela que é quase silêncio, né? Acho que a boa pintura também, aquela que faz silêncio. Quer dizer, o Amilcar me falou uma coisa bonita um dia, olhando minha pintura, o Amilcar de Castro, ele diz assim: o silêncio é a moradia da cor.